Olá, alunos do MEC, o seu universo do mecânico. Bem-vindos a mais uma aula técnica, a nossa aula de número 11 de 2014. Eu, instrutor Scopino, estarei com vocês em mais uma aula técnica sobre o GM Agile 1.4 Flex. Então, um abraço a todos os alunos que nos acompanham, nas aulas, as aulas ao vivo, as aulas gravadas, que participam do plantão de dúvidas, que usam o suporte do MEC, o suporte@mec.com.br, para também auxiliar no que for possível para esquema elétrico, informações. Você pode rever as aulas que você já assistiu, se você é um aluno associado. Enfim, é um pacote de soluções que atende bem a todo o público, reparador automotivo, pessoal do varejo de autopeças, eletricista, mecânico, o público em geral do aftermarket automotivo há muitos anos. O MEC já está aí com muitos anos de bagagem, muitos anos de informação para você, nosso aluno. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos, vamos ao tema da aula de hoje, 11º encontro. Injeção eletrônica, sistema HN14YFC, uma codificação complexa, cheia de detalhes, Agile 1.4 Flex é o nome do carro, fica mais fácil, mais simples, e esse HN14YFC é o código do sistema de injeção Delphi aplicado aqui no Agile. É um sistema que tem um nome complexo, mas na prática não é tão complexo assim. É o que estamos aqui para desvendar todos os segredos para você, nosso aluno aqui do MEC, aqui do Universo do Mecânico. Vamos lá. Hoje, o nosso quarto encontro desse tema, do Agile, e iremos iniciar a parte de sinais de entrada. Hoje, a aula sobre sensor, parte 1. Aula passada, abordamos no Agile 1.4 Flex o subsistema de combustível, correto? Então falamos da pressão, falamos da vazão, falamos que a bomba é dentro do tanque, o regulador de pressão é dentro do tanque. Tem um filtro externo, o filtro na linha, que é simples, é bem padrão da linha GM, também usado na linha Fiat. Falei que os injetores fazem parte do subsistema de combustível e que também os injetores apresentam problemas de obstrução e consequência, o motor engasga, o motor falha, tá? E que o tubo distribuidor fixa os bicos injetores junto ao coletor. Legal? Então esse foi o tema da nossa aula passada e a aula de hoje, sensor parte 1. Vamos começar com sensores um pouco diferentes do que normalmente eu começo as aulas sobre sensores aqui no seu MEC. Procurei pegar aquele sensor que é, vamos dizer assim, é um flash, é um destaque, é algo diferente do Agile. Não é tão comum carros do tamanho, do porte do Agile, ter um sensor de massa de ar admitida. Então, na nossa aula de hoje, sensor parte 1, veremos 2 sinais de entrada. Um deles é um destaque, é um pouco especial nesse carro, que é o sensor de massa de ar, o famoso MAF. E ainda falaremos sobre o sensor de detonação, também um outro importante sensor, principalmente para o mapeamento do sistema de ignição. Pessoal, quando nós falamos de detonação, estamos falando na ignição. Mas como aqui é um carro flex, o sensor de detonação dá o parâmetro para o módulo se o carro está com muita gasolina no tanque. Parem para pensar nisso. E gravem isso bem. Nós temos o sensor de oxigênio, que é a sonda lambda, para adequar a mistura.
mas com base no sinal da sonda lambda, o módulo adequa a mistura para o álcool. A relação AF, relação ar-fio, ar-combustível, mais para o álcool. Com o sinal do sensor de detonação, o módulo vai trazendo a relação AF para gasolina. Então, gravem sempre isso. A relação AF, a relação ar-combustível, é uma tendência do mapeamento ir mais para 13,2 partes de ar para uma de gasolina ou 9 partes de ar para uma de álcool. Né? De 9 a 13. 9 é álcool, 13 é gasolina. E o meio é a mistura. Então ele vai misturando. Né? Quando o sinal de detonação constantemente aparece, detonou, 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 essa relação AF vai vindo para o lado do 13. Por quê? Pessoal, é óbvio. Se o motor estiver com álcool, ele não detona. O álcool é um antidetonante natural. Com certeza. O álcool é um antidetonante. Pode pegar um carro aí que a retífica matou o cabeçote, você não viu. Montou o carro, quando liberou o carro, começa a bater tudo o motor. É uma detonação violenta. Porque o cabeçote está abaixo da medida requerida. Põe um pouco de álcool no tanque. Para de detonar. Porque o álcool é um antidetonante. Claro que nesse caso vai ter que trocar o cabeçote. Óbvio, né? Não estou dando uma solução para o caso. Só para exemplificar que num teste do motor a álcool, né, você tem um avanço de ignição mais adiantado. No gasolina, mais atrasado. Aqui, como é flex, se tem muito sinal de detonação, é sinal que lá no tanque temos gasolina. Ok? Então isso ajuda também. Então serão esses dois sensores da aula de hoje. MAF e detonação. Vamos lá? Na sequência, telinha de introdução para vocês. Iniciamos as aulas sobre os sinais de entrada, justamente falando sobre o sensor de massa de ar. Difícil pelo tipo de carro, né, que nós temos, tamanho do Agile, porque além de ter o MAF, tem o MAP também. Vamos falar sobre o MAP, tá? Ele tem os dois. E ainda o sensor de detonação. Então vamos lá ao GM Agile 1.4 Flex. Telinha de vocês o veículo, né, o Agile, e aqui já a nossa diagramação, onde já aparecem os asteriscos. Ó, lá em atuadores, na bomba elétrica, já falamos, tem o asterisco. E aqui nos sinais de entrada, os sensores, ó, fase, densidade, rotação em PMS, temperatura do motor, som das lâmpadas, tem duas. Detonação e MAF, posição do pedal, borboleta e VSS. E observem que o detonação e o MAF, ó, já estão com asterisco, porque já são assuntos tratados na aula de hoje, né? Então, a sequência de aula, nós vamos ticar todos esses sinais de entrada, todos os sensores, assim que for falado sobre eles. Belezinha? Detalhes. Para se adequar à exata quantidade de combustível a ser injetada, devemos ter precisão na medição da entrada de ar. Quanto mais preciso esse sinal, melhor, mais precisa, mais exata será a mistura ar e combustível para a combustão. Pessoal, se o módulo precisa da informação de quanto ar está entrando para calcular quanto vai ser injetado nos bicos, quanto mais precisa for a informação de entrada, melhor, mais preciso será o comando de saída. É óbvio. Se temos uma qualidade de sinal de entrada, teremos uma qualidade de sinal de saída. Se temos o sinal de entrada, né, uma precisão maior, claro, a saída será também uma precisão maior, né? Pelo tipo de carro, até pelo porte do carro, só o sensor MAP daria conta, com certeza. Mas entendeu-se que teria que ter
uma medição mais precisa, para ter uma qualidade de sinal mais preciso. Isso é tendência, né? Ó, os carros novos da GM, a grande maioria, tudo com sensor de massa de ar. Tá? Não é só o Agile. Os mais novos, a maioria deles tem essa qualidade de sinal, que é importante para uma montadora seguir, né, ó, uma linha de raciocínio. Beleza? Onde está o MAF? Estão vendo ele aí, ó? Fácil, né? Bem na cara do gol, né, ó? Bem ali, ó, abrindo o capô, dá para ver ali do lado esquerdo, aí o círculo vermelho, o sensor de massa de ar admitida, sensor MAF. Vamos à descrição dessa localização. O sensor de massa de ar admitida está posicionado bem na entrada de ar, que é sua função fazer essa medição. Está fixo na tubulação de entrada flexível, que está entre a carcaça do filtro de ar e o corpo TBI. Parou aí. Onde está o MAF? Na entrada de ar. Logo após o filtro. Por que tem que ser após o filtro? Claro, né? Para reter impurezas. Qualquer sujeira que chegar no MAF vai danificar a peça. Então tem que ser depois do filtro. Por que ele é antes do corpo de borboleta? Claro, né? Se é a borboleta que limita a passagem de ar, ele tem que ser depois do filtro, antes da borboleta. Obviamente. Tá? Então, esse é o local de fixação. Agora, uma característica, pessoal. Sensor MAF não pode ter falsa entrada de ar depois dele. Antes dele, né? Entre ele e o filtro de ar, não tem problema nenhum. Pode deixar aberto, para testes, tudo, simulações, pode deixar tranquilamente. Agora, depois dele, não pode ter falsa entrada de ar. Porque qualquer falsa entrada de ar, por mangueira, abraçadeira, né, trincou a mangueira, qualquer falsa entrada de ar, depois do MAF, gera um grande problema no carro. Vai acelerar o motor, ele vai dar umas cabeçadas fortes, como se fosse falta de combustível. Por quê? Pisei no acelerador, tem que entrar ar, vai puxar o ar pelo filtro de ar e um pouco de ar por essa falsa entrada. Mas espera aí, todo o ar que entrar pela falsa entrada de ar não é medida pelo MAF. O que acontece? Vai dar falta essa mistura. E aí o carro dá uma tremenda de uma cabeçada. Bem comum isso acontecer, tá? Principalmente na mangueira sanfonada, trincada ou com a abraçadeira solta, tá? Tá aí a pecinha em destaque, pessoal. Olha aí o sensor de massa de ar do GM Agile. Observem. Eu desenhei aí, ó, uma seta vermelha, bem no meio do sensor. Olhem, tá? Que em cima da seta vermelha, só para chamar atenção, né, ó, tem uma seta preta na própria peça, que é a original. Essa vermelha, eu que coloquei, para chamar a atenção de vocês. Em cima da vermelha, ó, tem uma fundida, né, na própria peça. Ou seja, sensor MAF tem posição de montagem. A seta, né, a flechinha, a seta, vai apontar para onde? Para o corpo de borboleta. Ou seja, mostra o sentido do ar admitido. Tá? Então, a setinha vai apontar para o coletor de admissão, né, para o corpo de borboleta. Ok? Se eu montar ao contrário, funciona? Funciona, mas bem amarrado. Tá? Porque ali internamente o ar tem que dar uma volta. Se eu montar ao contrário, essa volta vai ser retardada, né? Vai atrasar o sinal do sensor. E aí teremos problema. Tá? Mas até que o carro funciona com ele invertido. Só não vai ter uma aceleração rápida e forte. Tá? Por isso,
temos aí a seta de posição de montagem. Belezinha? Vamos lá. Qual que é a função do MAF? Vamos ver, né? Informar para a ECU a exata quantidade de ar admitida já na sua massa, ou seja, a ECU já recebe a informação do sensor que precisa em volts. Não há necessidade de fazer outros cálculos. Pessoal, é assim, quando você tem o MAF, né, o massa de ar, o módulo já recebe em forma de tensão a massa de ar, o peso do ar admitido, como se fosse uma espécie de balança. Quando ela recebe um sinal de um MAP, que é mais comum, né, sensor MAP, é pressão. Vai ter que calcular por essa pressão e depressão, mais a rotação do motor, que vai calcular a densidade. O MAF não. O MAF já me dá isso na unidade que eu preciso, ou seja, já me dá essa informação em massa de ar admitida. O que é legal, tá? Realmente é muito legal, é muito interessante nesse ponto. Mesmo porque é uma forma que se tem de ter precisão, ter velocidade de resposta. Isso é muito importante, pessoal. Por isso os carros que têm o MAF, né, igual o Agile, o massa de ar admitido, na aceleração, a alteração é mais rápida. Porque o MAF é um sinal de qualidade e muito mais rápido que um MAP, por exemplo. Por isso que a tendência, né, os carros mais caros, todos usam MAF. Os carros mais novos, né, mesmo carro básico, já usa MAF. Tá? Claro, tem muito MAP ainda no mercado, com certeza, né? A linha Fiat usa muito MAP até hoje, a linha GM usa muito MAP, mas os novos já com MAF. A linha Volkswagen mais básica é MAP, mas os top são MAF. Então você tem o quê? Uma tendência de ser usado mais esse tipo de sensor, que é o massa de ar admitida, do que o MAP, o pressão atmosférica medidor. Tá ok? Vamos lá. Olha aí outro MAF, né? Ó, olha a seta agora, ó. Tá ao contrário, tá? Tá vendo que a setinha nessa foto tá ao contrário da anterior? E vejam que dá para montar errado, pessoal. Olhem as bocas da mangueira. Não dá para virar? Pior que dá, né? Dá para montar invertido sim. Então, fiquem de olho com a seta, né? Sempre a seta voltada para o coletor, para o motor. Ok? Ligações desse sensor MAF. Temos 5 pinos nesse sensor. 5 fios. Vamos lá. Pino 1, 2, 3, 4, 5. Pino 1 está ligado no conector do módulo ao K24. Pino 2 é massa. Pino 3 é a resposta, é o K54. Pino 4, K03. Pino 5 está ligado ao K51. Bom, raramente temos problema de alimentação elétrica, porque é um positivo e um negativo dedicado ao sensor. Também teremos o quê? Só um fio de resposta. Só o K54, que manda a resposta para a unidade fazer a adequação. Então, nesses 5 fios, pessoal, onde eu faço o teste de medição? Qual deles? No K54, pino 3 e na massa. Se eu ligar o multímetro entre o 2 e o 3, né, com tudo conectado e o motor funcionando, eu vou ter o sinal de resposta do MAF, né, em marcha lenta ou na aceleração. Então, pinos 2, que é massa, pino 3, que é a resposta, eu colocando o multímetro nesses 2 fios, né, claro, com o chicote conectado, o motor ligado, terei o quê? A medição do sinal de resposta que sai dele e vai lá para a ECU. Vai lá para a unidade de comando eletrônico. Beleza? E a foto do orifício do sensor, ó, onde que tem o fluxo de ar? É essa foto aí, ó. Observem o tubo preto, né, o plástico, que é a carcaça do MAF, e lá no meio
nós temos, né, uma parte plástica e lá dentro o sensor. Dá para enxergar uma pequena ponte, um fiozinho ali, né, no meio do sensor, que é a resistência de aquecimento, e um outro fiozinho que é o sensor, também numa resistência. Como que ele funciona? O ar não vai passar por esse tubo. Quando o ar passa por esse tubo, ele vai tender a tirar calor do fio do sensor que está constantemente aquecido. Essa é a tendência. Quanto mais calor que o ar passa, o ar vai tirando esse calor, mais o circuito eletrônico do sensor vai ter que aquecer o fio. Então é assim, pessoal. Aí no meio do sensor, nós temos um fio aquecido, onde é mantido ele a 100 graus Celsius. Então a placa eletrônica mantém o fio sempre a 100 graus. Conforme o ar passa, ele tira calor desse fio. O circuito eletrônico vai ter que compensar, tem que voltar a aquecê-lo. Então é isso. Nessa de compensar, que se consegue medir uma quantidade de carga que vai ser informada pelo sensor para o módulo como um valor de massa de ar admitida. É essa a função do sensor, pessoal. Parece simples, tá? Mas é essa a função. O ar passa, tira calor do sensor, o sensor tem que ser aquecido novamente. É essa carga que vai dar a massa de ar. Então, quanto mais ar entra, mais baixa a temperatura, maior é a carga para aquecer o fio. E por aí vai. É por isso que ele não pode estar, né, em local muito sensível, que pegue água, pegue uma pequena enchente, que o motor aspire um pouco de água, né? Não deve. Tem que estar o quê? Sempre o mais afastado, por uma questão até de segurança, tá? Então vamos lá à teoria do funcionamento, tá? Possui um circuito controlado eletronicamente com um filamento aquecido constante, conforme o fluxo de ar, tá? Este retira calor do sensor, sendo necessário um novo aquecimento. Então temos o quê? Um filamento aquecido constantemente. O ar passa, tirou calor, o circuito eletrônico dele vai comandar um aquecimento do sensor. E aí que se mede o quê? Sempre a carga. Quanto de ar está entrando no motor. Tá? É bem interessante. E a precisão é muito, mas muito grande mesmo. Ok? Aí o chicote do sensor, né, um conectorzinho de 5 pinos que encaixa ali em cima do sensor. E vamos fazer testes agora, hein? Ó. Testes. Temos tensão elétrica da bateria ao pino 4 e resposta no negativo, desculpa, no pino 2. A resposta é: pelo pino 3 do sensor, tendo valor de lenta, né, de cerca de 1,5 V, aumentando conforme há maior vazão de ar. Então vamos lá. A resposta do sensor pelo pino 3, tá? E o valor de 1,5 V, tá, em marcha lenta. Conforme aumenta a rotação do motor, aumenta o sinal de resposta. Então, pessoal, está informando o quê? Ó? Aqui, ó, o positivo é o pino 4 do sensor, o negativo é o pino 2. Vou voltar essa foto aqui, ó, para ficar mais claro, ó. O positivo é o pino 4, o negativo é o pino 2, correto? O pino 3 é a resposta. E essa resposta vai ser em marcha lenta de cerca de 1,5 V. Então, se eu furar o fio de resposta e medir tensão, vai dar em torno de 1,5 V, que é o pino 3. É assim. Quanto mais acelera, maior é o sinal. Quanto menos acelera, menor é o sinal. Tá? Há essa grande variação de funcionamento desse sensor. Ele é totalmente
progressivo. Começa com 1,5 volt, vai parar com uns 2,5 volt. Porque também não dá para testar um carro acelerando tudo o motor e o carro parado. Nem tem como. Tem que fazer o quê? Tudo calculado certinho, para não ter problemas. Belezinha? Muito bem. Fotinho do painel para vocês, né? O painel de instrumentos aqui do nosso veículo da aula, tá? E vamos lá a mais uma dica para vocês. As maiores falhas relacionadas ao sensor MAF estão aí diretamente ligadas à sua queima por efeito de quê? Entrada de água na admissão, ou seja, choque térmico, mas também há falhas, né, eletrônicas. Mas o maior defeito é o choque térmico do sensor massa, que ele fica aquecido 100 graus acima e abruptamente ele é rebaixado. Belezinha? Muito bem, vamos ao intervalo de aula e volto na sequência com o segundo tempo da nossa aula aqui no seu UMEC. Olá, reparadores, sou o técnico Alberto da empresa MTE Thomson e hoje a MTE traz mais uma dica para vocês. Uma dica hoje, plug eletrônico da linha GM. Nos veículos Astra, Vectra, S10 são equipados com plug eletrônico de cor cinza. Na sua substituição, utilizar o plug eletrônico 4051 da MTE, de cor azul. Apesar da sua diferença na cor e na carcaça um pouco mais fina, a resistência é a mesma. Espero ter ajudado com as dicas da MTE Thomson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado.